Graças e paz, queridos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Acho que faz quase um ano, né? Quase um ano que eu estive aqui na Batista Central de Anápolis. Creio que esse momento aí do vídeo foi um momento para dar uma respirada. Que maravilha. Que coisa linda. Eu já sou grato a Deus por não estar em qualquer outro lugar da face da terra, mas estar aqui com vocês, congregando, sendo quebrantado por Deus, vendo um louvor tão profundo, que só é produzido aqui, não pelo microfone, não pelas vozes, mas é aqui dentro. Quero tratar com vocês hoje, e antes de entrar na palavra propriamente dita, quero lembrar para vocês duas passagens, para destacar esse momento do culto, né? Do que a gente chama essa organização de sábados, domingos, quando a gente se reúne num templo, como igreja, e lembrar a importância do momento da palavra do Senhor. Jesus mesmo orou em João capítulo 17, verso 17, eu não consigo esquecer dessa passagem nunca. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outro momento também, agora no Antigo Testamento, Neemias, depois dos muros terem caído, o povo de Deus passava por grande tribulação. Depois de todo aquele processo de reconstrução, Neemias abre a lei. Na verdade quem abre é Esdras, mas no livro de Neemias. E aí eles começam a explicar a lei para o povo e digam, não planteiem nesse dia, esse dia é do Senhor. Neemias capítulo 8, porque o povo era contristado pela palavra, era quebrantado pela verdade, pela loucura da pregação. Então eu peço o seu esforço nesse momento, a sua inclinação, o seu discernimento. Ouça, processe e se questione, para que Deus fale com você, como Ele tem falado e como Ele já falou ao meu coração nessa palavra. Amém? Eu vou ler duas histórias diferentes para vocês. Aqueles que quiserem abrir suas Bíblias, eu vou ler Esdras, capítulo 8, dos versos 35 até o capítulo 9, verso 4. Vou fazer essa leitura. Se você não tiver uma Bíblia contigo, pode olhar para o irmão do lado. Peço àqueles que têm para te emprestarem nesse momento. Mas se porventura nenhuma dessas opções for válida, preste bem atenção a essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração ao Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como aos governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Assim que eu vi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol.
Essa história a gente vê um povo, basicamente, aprisionado em um cativeiro, liberto, mas posteriormente, novamente, traindo o Senhor e a sua confiança, sendo infiéis para com Deus. Imagine você passar vários e vários anos dentro de uma cadeia e ser liberto daquele lugar, e você tornar a praticar aquilo que te colocou naquele lugar. É mais ou menos isso que está acontecendo nesse contexto. Essa é a palavra nesse contexto. É um povo que é liberto de uma atitude errada, pagã. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se casando com pessoas pagãs. O que são pessoas pagãs? Cujos hábitos são condenados pela palavra do Senhor, se misturando, indo de encontro a uma ordem de Deus, depois de serem libertos. A segunda história, eu vou trazer para um contexto mais atual, mais perto da gente, século 20, 1900 até 2000. 1914, o mundo estremecia. O que estava acontecendo? O início da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa muito focada, um elemento ali acontecendo com alguns países, mas que se generalizou para o mundo, com as parcerias, com as uniões. Beleza. 1945. O que tornou a acontecer? Segunda Guerra Mundial estoura. Espera aí. Nós tivemos uma guerra. Quais são os frutos de uma guerra? Morte, tristeza, dor, sofrimento, sacrifício e a total demonstração de não amor para com o próximo. Mas no mesmo século, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial acontecendo. Um povo que alguns eram contemporâneos da primeira, mas a segunda aconteceu. Indo além, nós percebemos que na década de 80, e a Segunda Guerra terminou ali em meados de 50, na década de 80 a gente tem um conflito ali, União Soviética, Estados Unidos, Guerra Fria. Todo mundo com os nervos à flor da pele, uma bomba nuclear podia explodir. Fora aqui, para eu não me esquecer da história, a Segunda Guerra terminou com o quê? Hiroshima e Nagasaki, tomando uma bomba nuclear, dizimando famílias, acabando com aquelas cidades. E a gente parte para uma quase terceira guerra mundial. O que a gente conclui dessas duas histórias? Ontem à noite eu ouvi uma das frases mais mentirosas da minha vida. Eu tinha por certo que eu devia trazê-la para vocês, que é a seguinte: eu tenho esperança na humanidade. A frase foi essa. Abre aspas, eu tenho esperança na humanidade, fecha aspas. Mas se você for observar, desde Esdras até o século 20, nós temos o quê? Uma humanidade que repete os erros que acabou de cometer. Logo, o homem não evolui por si só. O homem não aprende com os seus erros sozinho. Ou seja, a frase eu tenho esperança na humanidade, ela é mentirosa. E é isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós estamos sentindo, e é isso que Deus vai escancarar às nossas vistas através da sua palavra. Essas são as duas histórias. Agora abram comigo no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E agora sim, nós iremos tratar propriamente da mensagem depois dessas duas histórias. Elas nos são muito importantes, porque nós vivemos tempos onde a filosofia, onde a sociologia tem pregado muito isso. Eu tenho esperança na humanidade. E quando você diz isso, é a humanidade por si só. Você está dizendo assim, a humanidade evolui sozinha, ela pode melhorar sozinha. Isso é mentira, porque se ela pudesse, jamais a gente teria tanta perpetuação de conflitos ao longo de 2000 anos, ou muito mais se a gente for pegar as histórias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, qual é a essência da palavra de hoje? A maior dádiva de Deus dada ao homem. Aquilo que nós cantamos ao Senhor. Eu confesso a vocês que meu coração ficou muito quebrantado nesse momento de louvor. A salvação.
Nós vamos falar de salvação. E por que de salvação? Porque existe dois contextos. Ou um, você não sabe nada de salvação. Ou dois, muitos irmãos, muitas pessoas ainda não têm um pleno esclarecimento do que é a salvação. O que é a tão grande salvação que nós não podemos negligenciar. E por isso nós vivemos uma vida cristã muito medíocre. Porque nós não sabemos o presente, a graça que nos foi dada. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, nós vamos passar bastante pela palavra do Senhor no texto de Paulo aos Romanos. E por que disso? A minha pretensão aqui é falar o mínimo possível das palavras de homem. Meu desejo é compartilhar com vocês o Evangelho, a palavra do Senhor, porque assim disse o Senhor, como eu falei no início: santifica-os na verdade, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é a verdade. E nessa confiança nós vamos partir essa noite para essa palavra, em nome de Jesus. Paulo diz assim então, Romanos de 1 a 5, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Aleluias. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, por volta de 57 depois de Cristo. Paulo, lá em Corinto, que muitas pessoas, teólogos, afirmam estar. Naquele contexto, Paulo escreve uma carta para esses irmãos e a gente já começa nessa carta vendo a apresentação do apóstolo. Primeiramente ele apresenta o Evangelho. Depois ele vai apresentar que por intermédio de Jesus Cristo, ele recebeu graça e apostolado, mas eu quero que a gente foque no seguinte sentido: nós vamos falar de salvação, acerca de salvação. Vocês vão perceber que a gente vai destrinchar a carta até o capítulo 8, ou seja, muitas minúcias, muitas coisas menores que a gente poderia passar um capítulo, por vezes até um versículo, nós vamos passar pelo tema central, pelo pouco tempo que nos é dado, mas nós vamos aqui cumprir os objetivos que o Senhor quer para as nossas vidas. Meu desejo nessa noite é que em nome de Jesus toda barreira seja quebrada dos nossos corações, todo falta de entendimento, para que a palavra de Deus quebrante nossas vidas. Paulo faz sua apresentação. Paulo está dizendo assim: o Senhor me chamou para ser apóstolo, para trazer a palavra, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Prestem bem atenção nesses pequenos termos. Nós vamos tratar de salvação. Preste atenção, eu gosto muito dessa divisão de salvação, para a gente começar a entender melhor. Uma vez eu ouvi isso na pregação do pastor Josemar Bessa, não sei quantos conhecem, é do Rio de Janeiro. E é o seguinte: Deus salva, Deus está salvando, Deus salvará. Nós vamos entender melhor. Deus salva, Deus está salvando e Deus salvará. Vamos agora para o resumo da carta. Versos 16 e 17 do primeiro capítulo. Paulo vai dizer assim ao povo de Roma: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo faz sua apresentação. Paulo nos versos que a gente não leu, vai dizer um pouco daquilo que ele esperava, que ele queria visitar o povo de Roma, que foi impedido por uma série de coisas. Vai dizer do seu carinho para com aquele povo. Mas aqui ele vai chegar para a gente e vai dar o resumo da carta. Possivelmente na sua Bíblia esteja aí o tema da carta, a justiça pela fé, algumas palavras-chave. Mas aqui nós temos o resumo daquilo que Paulo vai tratar de maneira mais forte, mais abundante nessa carta. Que ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Vamos acrescentar aqui: porquanto não me envergonho do Evangelho de Deus,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Alguns pontos. Evangelho significa boa nova. É uma novidade de vida. É uma boa notícia que é trazida. E por que nós estamos pensando e falando de salvação? Vamos linkar lá no início. Nós temos aqui, desde Esdras, ou melhor, vamos colocar lá para Jó, nosso primeiro livro escrito na Bíblia, da Bíblia, melhor dizendo, até o século 20, próximo de nós temos uma humanidade que caminha sem evoluir, que não aprende com seus próprios erros. Ou seja, é uma humanidade que precisa evoluir, mas não evolui. É uma humanidade que ela joga para a gente traços, necessidades de algo, que nós vamos explicitar nessa noite. É um homem que ele precisa de algo, é alguém completo. E aí Paulo vai escrever aos Romanos, trazendo mais profundidade acerca desse tema. É uma boa nova então, e a boa nova por si só, ela podia vir de homens. Eu posso te trazer uma boa notícia, eu fui contratado. Aquele emprego, legal, consegui. É uma boa notícia. Agora, nós temos algo muito melhor, muito mais inacreditável. Nós temos uma boa nova, o Evangelho vindo de Deus. Para quem? Para nós, para a humanidade. É uma boa nova vindo da parte de Deus para uma humanidade que não evolui sozinha. Não evolui sozinha. Então nós temos uma boa nova de Deus chegando aos homens. Nós temos o Evangelho. E esse Evangelho, Paulo vai dizer que é o quê? Que é o poder de Deus. É o poder do Senhor manifesto. E aí nós vamos entender mais, à medida que a gente caminhar, por que poder do Senhor? Por que é algo tão excepcional vindo da parte de Deus? Por que é uma quebra tão profunda? E ele vai terminar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então nós temos uma boa nova vindo da parte de Deus, que é o próprio poder de Deus. Para quê? Para a nossa salvação. A pergunta que não quer calar agora é a seguinte: por que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Salvação? Tá tudo bem. Eu não sinto falta de nada. Eu como, eu bebo, tenho tudo em casa. Ou às vezes passo uma necessidade ou outra, mas eu espaireço, saio, almoço. Eu não sinto falta. Salvo? Tem algum perigo? É por não saber responder essas perguntas que a nossa vida cristã caminha mediocramente, de forma medíocre. O que é medíocre? De forma pobre, rasa, que a gente não sabe responder por que nós precisamos de tão grande salvação. Primeiro do judeu, assim como do grego, Paulo já está dizendo uma coisa que nós vamos aprender mais na frente. O evangelho do Senhor, primeiramente, era para o povo escolhido do Senhor, para o povo de Israel, mas que Deus chama o próprio Paulo para ser apóstolo de quem? Dos gentios. Quem são os gentios? Nós. Para que esse evangelho expandisse e a salvação abraçasse, abarcasse mais pessoas. Então o poder de Deus, que era, não quero, o judeu falava, não quero, isso não é para mim. Então Deus expande isso. Vou salvar os outros que querem, aqueles que estão na periferia, abandonados, longe dos templos, longe da riqueza, sujos, imundos. E aí o evangelho começa a abrir, a se disseminar. E esse evangelho, nós vemos aqui no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E a pergunta que não quer calar de novo: por que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Vamos voltar de maneira bem rápida. Gênesis capítulo 1. Deus cria terra, todos os elementos. Deus cria Adão e Eva. Deus dá uma ordem a estes dois. Qual era ela? Vocês podem comer de todo o fruto desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta vocês não comerão.
A serpente, que nada mais é que a personificação do inimigo das nossas almas, persuade Eva: come. Por que Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Come, está com medo de ser igual a ele. O que Eva faz? Come aquele fruto. A essência do erro está no comer o fruto? A essência do erro é que uma ordem foi dada e ela foi descumprida. É uma rebelião, é uma rebeldia de Eva para com Deus. E assim Eva perpetua aquele erro e leva Adão a errar também. E aí, veja o seguinte cenário: Eva e Adão, que antes tinham tudo, um jardim maravilhoso, não faltava nada, e eles foram e comeram, desobedeceram a quem? A Deus, incorrendo em um débito com Deus. Logo, Eva e Adão tinham uma dívida para com Deus a partir daquele momento, fruto de sua desobediência. E aí nós começamos a caminhar para a compreensão do porquê nós precisamos ser salvos. Por quê? Porque toda atitude de desobediência, de rebeldia, de rebelião, traz consequências. Seja lá no primeiro Adão, pai da humanidade, seja em nós hoje, com nossos pecados, apesar de perdoados, trazem ainda assim consequências. Então Paulo faz um resumo da carta nos versos 16 e 17. E nós vimos que no jardim nós ficamos em débito, e esse débito passou por gerações. Por quê? Porque ninguém conseguiu pagar. Ninguém. E aí nós vamos para a consequência do que se chama, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar, da queda. Da queda do quê? Da humanidade. Versos 18 ao 24. Vamos só no 18 por enquanto. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Primeira característica que a gente vê aqui: Deus não pode ser conivente com uma atitude de injustiça. Isso desperta a ira. O que é a ira de Deus? É esse sentimento pecaminoso nosso, de sair chutando coisa, batendo por vezes em uma pessoa. Não tem nada a ver com isso. A ira do Senhor tem a ver com uma total aversão com o mal, com uma atitude que leva a nós mesmos a nos afastarmos dele, como nós ouvimos aqui a palavra do nosso irmão. É muito mais do que um sentimento do Senhor, é uma reação necessária para nós sermos conduzidos a uma futura reconciliação para com Deus. E Deus então, nesse contexto, e assim Paulo continua dizendo para o povo de Roma, nos versos 19 a 24: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Ou seja, a ira de Deus se manifesta contra
em direção a toda sorte de injustiça. O homem pecou, em débito incorreu para com Deus. Então Deus tem uma reação para com aquele pecado da humanidade. E aqui nós vamos caminhando pelas Escrituras. Aqueles que leram um pouco mais, já tiveram um contato a mais, vão percebendo aqui qual é a descrição. Moisés, o povo de Israel, o que eles fizeram? O que o povo de Israel fez? Acabou de ser livrado, liberto novamente de um cativeiro. E eles constroem uma imagem de escultura para adorarem. O problema está na imagem de escultura por si só? Mais uma vez, não. Mas é pelo significado dela. E aí nossas vidas vão para uma dimensão mais profunda. Nossas vidas passam de meras atitudes para os significados das nossas atitudes. Por que você fez isso? Essa é a grande questão. Para quê? Qual é o seu intuito? Por exemplo, quando você está aqui essa noite. Por quê? Para quê? Para quem? Faz diferença? Por que você canta no louvor? Para quê? Para quem? Essa é a diferença. Por que você estendeu a mão para o seu amigo? Para quê? Por quê? Para se sentir bem? Para se satisfazer? Para o seu nome aparecer? Porque alguém estava vendo? As questões começam a ficar mais profundas no âmbito do Evangelho para as nossas vidas. E aqui a gente entra em outra questão que Paulo levanta. Aquela velha história de que, eu não preguei o Evangelho, essa pessoa não ouviu o Evangelho, mas ainda assim, Deus a coloca como indesculpável. Eu creio que cada um de nós já ouviu uma pessoa que não se dizia, não era chamada pelo Evangelho, falava, que céu maravilhoso, graças a Deus. As pessoas reconhecem que tem algo a mais, além do esforço humano. Está aí. Aí há a manifestação de Deus. Aí há a pregação do Evangelho através da criação do Senhor. Então as pessoas passam a indesculpáveis. Paulo, nesse capítulo 2, vai dividir em 3 grupos, mais especificamente. Gentios. Quem são os gentios? O mundo como uma totalidade. Pensa assim. Críticos moralistas, podem ser tanto gentios quanto os fariseus. E os judeus instruídos. Por que Paulo fez essa divisão? Vamos voltar. Uma humanidade caída, uma humanidade em débito com Deus. Paulo então chega com a mensagem, a salvação, uma reconciliação para aquela humanidade caída. É chegada essa boa nova. Contudo, Paulo vai explicar, vai dizer, vai nos contar o que é essa tão grande salvação. E por que nós precisamos dela? Por que aquelas pessoas precisavam daquilo? Qual o motivo dessa grande salvação? E haviam grupos naquele momento quando essa carta foi lida. Haviam segmentos, assim como nós temos hoje, sei lá, você pode pensar assim, temos classe A e ABC. Vamos pensar assim, para facilitar. A classe A eu vou colocar um judeu instruído, que ele tinha recursos para poder aprender e estar ali na escola, era uma coisa que deveria ser custosa. A classe B, vamos colocar um crítico moralista, talvez um cobrador de impostos, um publicano, que também possivelmente talvez seria rico em algumas situações. E a classe C é quem? São os gentios, que não entram em templo, aquele sujo, aquele imundo, que ninguém chega perto, é o leproso, é o aleijado, é aquele que está à margem, é o marginal que a gente chama hoje em dia da sociedade. Essas 3 classes, castas, para alguns, estão presentes na palavra do Senhor. E assim, primeiramente, Paulo vai dizer, então, os gentios tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Vejam bem, percebem
o grau de depravação que a humanidade foi caindo, incorrendo, Adão e Eva erram. E uma sucessão de erros começa a acontecer no homem. O homem que era perfeito, em queda, ele começa a errar e cada vez pior. Vocês perceberam? Olha o tamanho dessa lista. É cansativo até falar. É uma vergonha. Porque quando nós paramos e olhamos nossa trajetória de vida, a maioria das vezes nós incorremos em muitas dessas características pecaminosas. Então nós estamos caminhando para alguma direção. A humanidade, o homem, ele caminha numa direção que se mostra oposta à direção daquilo que Deus propôs, segundo a palavra do Senhor. Percebam lá que quando a gente leu anteriormente, Deus entrega às pessoas, verso 24, as suas paixões pecaminosas, segundo o desejo do quê? Do seu coração. Então a queda do homem, nós vamos analisar mais uma vez. Para pensar, Adão e Eva, eles estavam num jardim perfeito, não havia mácula, não havia erro, não havia nenhuma espécie de necessidade, nada, não tinha morte, não tinha miséria, tudo era perfeito. Quando a serpente fala para Eva, come desse fruto, e Eva come achando que ia se tornar deusa, que ia se tornar conhecedora do bem e do mal, qual foi a escolha de Eva? Eva tão somente escolheu conhecer o mal. Se você parar para pensar, Eva já conhecia todo o bem. Adão e Eva se relacionavam com Deus pessoalmente. Não vou nem falar mais do que isso. Pessoalmente você se relacionar com Deus, você já conhece o bem, tudo do bem. Então quando eles comeram aquele fruto, a humanidade se viu entrando num pecado de querer conhecer o quê? O mal. E aí nasce o quê? Um desejo pecaminoso no coração do homem, que é por Deus deixado se perpetuar pelos homens. Nós vamos percorrendo, vai para a época de Noé, a arca de Noé. O que o povo fazia naquele tempo? Toda sorte de imundície. Ninguém estava prestando atenção em Deus. Por causa do quê? Será que os pecados são necessariamente o que é o foco do texto? Ou será que essa quantidade de pecado ocupa a nossa vida de tal forma, de tal maneira, que as pessoas param de enxergar a Deus e começam a enxergar essa sucessão de erros, e então vem o dilúvio. Nós vemos aí uma situação terrível. Vamos caminhando então. Capítulo 2, versos então de 1 a 6. Nós vamos para a segunda parte. Nós temos 3 divisões. A palavra é grande mesmo, por isso eu peço a atenção de vocês. Grande no sentido de densidade, de entender essa tão grande salvação. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, e no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Um segundo grupo, a gente viu um primeiro grupo de pessoas que não faziam nem ideia do Evangelho, não faziam nem ideia de Deus mais, já tinham se esquecido. Era tanta atitude, tanto lazer, tanto entretenimento, tanto prazer que o pecado gerava, que as pessoas já tinham se esquecido. Passou. Agora vem um segundo grupo de pessoas, os críticos moralistas. Não esse moralismo que hoje em dia você vai animar uma pessoa ou vai alertar aquela pessoa contra alguma prática que vai ser prejudicial a ela, e muita gente está falando agora, você é um moralista. Sei quantos têm passado por isso, mas tem tido essa prática agora no meio cristão. Você é moralista, hein? Você é legalista.
Não é esse crítico moralista que está falando aqui na palavra do Senhor, não. A palavra do Senhor traz aquelas pessoas, aquela pessoa quietinha e tudo, um praticante, né? Aquele que faz metade bom. Mas aí ele erra naquele ponto e ele condena, fala: que miserável, hein? Rapaz, você ficou sabendo daquele cidadão? Ixi, aquilo é um pecador condenável, hein? Mas no fundo ele está fazendo. É esse tipo de pessoa que a Escritura está condenando. É uma falsa pessoa. Não alguém que alerta seu irmão, mas um falso. É aquele que alerta, mas ele faz igual. Ele não corrige a si mesmo antes de ajudar alguém. Paulo também está dizendo aos romanos: essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Também esses estão. Eles não escaparam. Versos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Ou seja, o ser humano, a partir do momento que recebe a lei do Senhor, existe uma semente ali. Ainda que ele não ouviu a lei, ela não foi citada, existe um juízo de valor, uma consciência. Isso você pode notar conversando com qualquer pessoa, que por vezes você fala: essa pessoa tem uma direção assim, que ela parece uma pessoa ética, moral. E de fato tem. Por quê? Porque a palavra do Senhor está nos dando essa garantia de que há uma semente e uma consciência que por vezes aprova, mas uma consciência que diz: tem alguma coisa errada, hein? Tem algo que está fora do eixo, mas está lá presente. 17 a 24. Ora, tu que levas o nome de judeu, e te fundamentas na lei, e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus, e aprovas obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furta? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Chegamos ao terceiro grupo de pessoas. Nós vimos os gentios, que de maneira nenhuma conheciam aquilo que estava acontecendo. Vimos os críticos moralistas, conhecem, mas vivem uma vida dúbia, mentirosa e falsa. E vimos um terceiro tipo de pessoa, também já citado hoje: o fariseu, o arrogante, aquele que é instruído na palavra, que se orgulha da lei, mas a fere. Aquele que por vezes é o responsável por afastar pessoas para longe de Jesus, como nós vemos. É aquela pessoa que gera uma série de decepções nas outras. Por quê? Porque educou as outras pessoas a olharem para ele. Nós temos muito esse problema hoje em dia. Uma pessoa que erra, e as pessoas saem. Por que elas saíram? Porque elas nunca entenderam o que é a salvação. Mais uma vez, o porquê de entender essa graça, essa dádiva de Deus, a salvação. Porque quando nós não entendemos a salvação, nada na palavra do Senhor vai fazer sentido. Ou mesmo você pode vir sábado sim, sábado, sábado, sábado. Aquela pessoa por vezes que te trouxe, deu uma escorregada, você ficou sabendo, não quero mais. Não. Fulano de tal fez uma bobagem, às vezes até cometeu um erro com você. Ficou irritado, não sei a situação. Não, mas eu não quero mais. Como essa pessoa pode me falar que ela teve um real encontro com o Evangelho, com uma boa nova externa vinda de Deus, que é o poder de Deus para a salvação? Como? Se você sai do caminho por um erro de um homem. Esse é o judeu instruído, fariseu arrogante, que se apresenta como
aquele que vai ligar a pessoa a Deus, ele não fala com essa linguagem, mas ele age como tal. E essa pessoa, Paulo também está dizendo, és indesculpável. Paulo está fazendo um tratado teológico. Paulo está apresentando o evangelho de uma maneira profunda. Romanos capítulo 2 ainda, versos 28 e 29. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente. Nem é verdadeira a circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. De Deus. Paulo está dizendo assim, não adianta. O judeu tinha qual prática? A criança nasceu, acho que é o 8º dia, faz a circuncisão. É uma coisa exterior. E aquilo os judeus apoiavam, está salvo. Esse aqui é povo eleito de Deus, esse é escolhido. Será que não parece muito com a nossa cultura? Nasci dentro da igreja templo. Meu pai é pastor, a minha mãe sempre viveu dentro da igreja, estou salvo. Não se parece com a circuncisão daqueles judeus? Paulo está dizendo, não é judeu, não é crente aquele que não é exteriormente. Pelos frutos vos conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. Pelos frutos. Não tem como uma pessoa ser circuncidada, mas ela vai de total encontro com a palavra do Senhor. Ainda que você tenha nascido num lar cristão, ainda que você tenha sido criado dentro de um templo, ainda que o evangelho tenha sido pregado na sua casa, se de fato você não creu pela fé no Senhor Jesus Cristo, você é e está debaixo da ira do Senhor, que nós já lemos. A ira de Deus vem sobre todos aqueles, contra toda injustiça e impiedade dos homens. Paulo está traçando um panorama para a humanidade como um todo. Romanos capítulo 3, versos 9 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Paulo está perguntando. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Paulo então pegou aqueles grupos da sociedade daquela época e pegou e falou: grupo A, vocês estão condenados. A ira de Deus está sobre vocês. Grupo B, vocês que diziam tanto que conheciam, que faziam isso, aquilo outro, mas faziam aqueles errinhos, aqueles pecadinhos bobos que a gente vai criando, vocês também estão condenados, estão debaixo da ira de Deus. Pegou os fariseus, os arrogantes, aqueles que se apoiavam, eu faço e acontece. Vocês também estão condenados. Toda a humanidade está condenada. A palavra de Deus garante, não há um justo sequer. É o que a gente chama de depravação total. Falando em termos de teologia. Depravação total, ou seja, não há ninguém que escapa desse contexto. E mais uma vez nós chegamos à conclusão de que o homem não evolui sozinho. Se entrou o pecado na humanidade e a gente vai, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, quase uma Terceira Guerra, não evolui. A palavra de Deus mostra, não há nenhum justo. Então, qual é a conclusão que chegamos? É impossível para a humanidade evoluir sem uma boa nova vindo da parte de Deus. Da parte de Deus, é uma coisa exterior que entra nas nossas vidas, para trazer assim evolução, para trazer assim melhora real, para trazer assim a verdadeira salvação. A única e verdadeira salvação. Nós lemos, a lei diz que somos todos pecadores.
não há justiça em nós. E aí nós vimos todo o panorama do quê? Das consequências da queda da humanidade. Essas são as consequências daquele erro de Adão e Eva. Até hoje, nós colhemos das consequências dos erros de Adão e Eva. Na palavra do Senhor, a cabeça é o homem, vem como os erros de Adão. Romanos 3, de 21 a 24. As coisas agora vão começar a mudar de figura. Vai ser proposto algo novo. 21 a 24, Paulo vai escrever assim: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Nós temos um contexto de total depravação. Não há esperança para a humanidade. Nós estamos caminhando para o precipício. Nós somos arrogantes, nós somos presunçosos, nós somos mentirosos. Caminhamos assim. Ainda que você, antes do Evangelho, tenha uma vida que pode se dizer moral, em algum erro você incorre. E aquele que comete um só erro, pecou, errou, e a lei toda passa a valer para aquela pessoa. Que seja uma só mentira. Aquela mentira já não é danosa como tantas outras, você mentiu. Você ausentou a verdade de alguém. Aquilo é um erro, não tem como negar. E esse é o comportamento da humanidade. Entretanto, chega para nós uma justiça. Lembram que a gente tinha um débito com Deus? Até então nós ainda não tínhamos sanado esse débito. Ainda não tinha uma solução para um débito. Como é que você paga Deus? Imagina que pagar a Deus é dever 1 trilhão. Ou melhor, vamos trazer mais para a realidade. Gasta 10 mil no seu cartão de crédito e deixa nesse Brasil atual 5 meses. Vai lá ver quanto que virou. Juros sobre juros, para lá de 16%. Ah, meu cara, rapidinho você está devendo 1 milhão. Rapidinho. Como que você paga 1 milhão se você gastou 10 mil no cartão de crédito, possivelmente comprando alguma bobagem? Não paga, né? E aí vai crescendo, 1 trilhão. E aquilo começa a ser, vamos colocar uma outra situação, devendo um agiota. Qual é o que a agiota geralmente faz? Coloca a vida da pessoa, né? Vou fazer tal coisa, me paga. É arriscado. Isso nunca vai se comparar com a dívida que a gente tinha com Deus, que nos proporciona um contexto perfeito, e nós assim vamos de encontro. Falamos, não, Deus, eu não quero isso para mim, eu vou comer desse fruto e é isso, eu que arco com as consequências. Mas não, nós não ficamos carentes nessa noite. A ira de Deus estava sobre nós, mas agora vem uma justiça do próprio Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa justiça chega até nós, e aí nós temos a nossa justificação. O que é ser justificado? É dizer assim, meu filho, você está devendo, né? Mas Jesus vai no seu lugar. Ele vai assumir todo esse débito com Deus e Ele vai no seu lugar. Você está justificado. Não tem mais peso de condenação sobre a sua vida. Vá. Está pago. Justo, você é feito justo. Você é um mentiroso, depravado. Não faz mais, pensa coisas terríveis. Você já quis até dar um murro na cara do seu pai.
Mas Deus diz assim: meu filho, hoje lhe é dada uma oportunidade. Eu vou me esquecer disso. Eu quero consertar a sua vida. Meu filho vai no seu lugar, porque todo erro, todo pecado tem uma consequência, ela é grave. Mas as coisas vão mudar. E aí vem, você é um justo agora, que viverá pela fé, crendo que o Senhor pode levar esse débito. E aí nós somos feitos justos diante do Senhor. E agora eu quero tratar um pouco com vocês sobre pecado. O pecado, ele tem uma tríplice dentro da carta de Paulo aos Romanos: a culpa do pecado, o poder do pecado e a corrupção do pecado. 3 coisas diferentes: a culpa, poder e corrupção do pecado. Nós sabemos que nós vivemos isso nas nossas vidas. Romanos 4, 6 a 8. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente de quê? De obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Deus olha para uma humanidade frágil, caída, egoísta, egocêntrica, que só pensa em si mesmo, justifica e começa a sua obra, libertando essa humanidade do que? Da culpa do pecado. Quando você comete um vacilo, o que vem sobre a sua vida? Culpa. Aquele amargo, já sentiu isso? Aquele amargo na sua língua, aquela coisa horrível. Você olhar para si mesmo e falar: meu Deus, como é que eu fiz isso? Como que eu tive coragem? E vem culpa, e você se sente um miserável. E aí Paulo vai usar essa passagem de Davi e vai dizer: bem-aventurado, felizes aqueles que Deus perdoa, que não terão seus pecados cobrados. E a gente começa a ser liberto da culpa do nosso pecado, dos nossos erros. Romanos 5, 1 e 2. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Primeiro bom fruto que nós colhemos, nós temos o quê? Paz com Deus. Se lembra que nós estávamos no contexto de uma humanidade caída que incorreu em débito, mas não é um débito de uma pessoa que não liga, é um débito que exige uma reação de Deus, que é a sua ira. E de um Deus irado para com os nossos pecados, nós passamos a justos diante dele e temos assim paz. O que é paz? Paz é aquilo que nós pedimos, falando: meu Deus, eu quero paz na minha vida. Quantas vezes nós não passamos por situações assim: eu só quero paz, eu não quero mais nada, se eu pudesse escolher, só paz. Eu não aguento mais, minha vida está ruim demais, eu só quero paz. Nós então temos paz com aquele que é o principal, com aquele que nos amou de tal forma que deu seu próprio Filho. E aí nós colhemos do fruto da graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor concedido sem contrapartida. É dado, graça gratuita. Se alguém te cobrar algo do Evangelho, falar que o Evangelho, você precisa de dar algo, é mentira. Você não precisa dar nada, não tem nada que nós possamos dar, essa é a verdade. Nada, absolutamente nada. 6 e 8, os versos 6 e 8 do capítulo 5. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado.
As pessoas gostam de fazer um paralelo com o amor de Deus, é um amor materno, né? Aquela mãe que daria a própria vida pelo filho. Não. O amor de Deus é muito além disso. O amor de Deus é você imaginar uma situação tal qual a sua dor poderia ser tanta que você já não tem nem uma expressão de sentimento com aquela pessoa. Você não tem nem reação mais para com aquela pessoa. Mas Deus não. Deus, quando nós ainda estávamos em pecado, quando ainda estávamos na nossa injustiça, quando ainda estávamos dizendo: Deus, eu peco, eu erro mesmo, eu não tenho força. Mas é nesse momento que Ele envia o Filho dEle. Ele diz: não, mas eu vou te salvar. Essa graça vai alcançar a sua vida. A salvação vai te alcançar. E aí então o Filho é dado, num momento que nós nem teríamos aquela... Você se sente até envergonhado, constrangido com esse amor. Então, tamanha sujeira dos seus atos, tamanha degradação da sua caminhada. Verso 10, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Vejam a profundidade disso. A palavra do Senhor tem graça abundante para as nossas vidas, mas ela vem nos confrontar. A palavra do Senhor é um amor profundo, mas é um amor que vem de encontro ao nosso coração pecaminoso. Assim diz a palavra do Senhor, para a gente remeter à humanidade, talvez a você. Enganoso é o coração do homem, incurável sua doença, quem o conhecerá? Algumas versões, extremamente corrupto. Essa é a humanidade, que Deus vem e diz, sabe o quê? É uma humanidade que passa a ser sua inimiga. Já imaginou você ser inimigo de Deus? Pois é, nós éramos. Infelizmente, enquanto estamos aqui, alguns ainda são. Quantas vidas aqui em Anápolis, nessa cidade? Nesse Goiás? Inimigas ainda, não tem paz. Você já imaginou alguém que dorme, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, melhor dizendo? Já? Você já conheceu alguém assim? Não tem paz. É uma vida miserável. Já conversou com um morador de rua? Já teve essa experiência com um drogado, com alguém que está se deixando Deus trabalhar na sua vida? São pessoas que por vezes escolhem o caminho das drogas porque a miséria é tão grande que ela precisa de ser dopada. É preciso um alívio imediato. Isso é não ter paz. É um negócio assim que eu nunca vou conseguir falar em palavras. Mas talvez um dia ser mesmo vivo. Mas que chegue o dia que a paz seja estendida. Seja sua vida agraciada pela paz do Senhor. Verso 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos. Nós já lemos lá anteriormente que não há nenhum justo, nenhum sequer escapa da condenação do Senhor. Mas nós estamos agora caminhando em meio à liberdade, em meio à cura da culpa do pecado, libertação da culpa do pecado. Vamos agora mais profundamente, poder do pecado. Versos 1 e 2. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Afinal de contas, se eu sou pecador e eu recebo algo de graça, eu vou pecar ainda mais para receber mais, né? Tá bom. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Verso 19. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne.
Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para santificação. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta que as pessoas fizeram para o Paulo foi essa, tão simplesmente essa: se eu peco e eu recebo graça, eu peco ainda mais para receber mais graça. Paulo vai dizer: como você pode ser liberto de uma coisa que te angustiava, que fazia pessoas serem feridas pelas suas atitudes, você vai voltar a praticar tal ato? Isso não é salvação. A salvação é dizer: eu que era um membro apresentado para o pecado, agora apresento a mim mesmo, Senhor, para a justiça, para a santificação. E aí Deus começa a aprofundar a sua obra, e nós somos libertos da culpa do pecado e do poder do pecado. Nós lemos, o pecado saiu do contexto de um homem, um só homem, ele se estendeu para toda a humanidade. Vocês percebem a profundidade do que foi o erro de um homem para com Deus? Ele se alastrou de tal maneira que nós hoje colhemos da desgraça. Mas nós estamos agora sendo libertos da culpa e do poder do pecado. É uma obra do Espírito que está começando a acontecer. É algo exterior a nós. É algo que nós não podemos, com as nossas mãos, produzir. Mais uma vez, frisando isso, o salário do pecado é a morte. A morte não quer dizer a morte física. A morte é você viver morto. Efésios capítulo 2, Paulo também vai dizer assim àquele povo: estando vós ainda mortos, Deus vos concedeu a vida. Ou seja, é uma pessoa que caminha sem perspectiva, é uma vida tão infeliz, tão sem esperança, é um zumbi, caminhando dia após dia, fardo após fardo. Ele tem um parente no hospital, ou às vezes ele vai ser internado, ele não tem ninguém para abraçar ele não se sente amado, ele não se sente acolhido. Quem é que quer viver desse jeito? Meus queridos, eu quero alertar cada um de vocês, ainda que por vezes você diga não para Deus, Ele vai ser o único que não vai te trair. Paulo, esse mesmo Paulo que a gente está lendo aqui, na sua segunda prisão, nos julgamentos que ele teve, Paulo é um grande evangelista, o maior, é o maior líder do evangelho, do cristianismo, depois de Jesus Cristo. Esse mesmo Paulo que a palavra dele deve ter quebrantado muitas e muitas vidas. Sabe quantos apareceram para ajudar ele, para falar: esse Paulo aí, gente boa pelo menos, esse cara é bênção, esse cara aí já me ajudou. Sabe quantos? Nenhum. E sabe o que ele diz a Timóteo? Timóteo, nada disso tive falta, porque o Senhor estava comigo. Isso é começar a entender a salvação. Isso é ir mais profundo. Isso é você caminhar e viver independente de homens. É você conhecer a profundidade do Evangelho. É você caminhar como Paulo nos convida a caminhar. Capítulo 7, versos 14 ao 25. A corrupção do pecado. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu entretanto sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo eu não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero, este sigo praticando.
Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu, mesmo com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Percebam a profundidade do pecado nas nossas vidas. O pecado, ele tem tamanha influência, que olha o conflito que Paulo vai expor aos romanos. É um conflito de tal sorte que você pensa em fazer o bem, mas você não consegue. O pecado que reside em você, ele vai de encontro. E você vive essa labuta, dia, noite, noite, dia, nesse processo que Deus está fazendo na sua vida. Nesse homem que vive essa dicotomia, esse negócio louco na sua vida, essa coisa que gera dor. Já se imaginou você querer fazer uma coisa e você só faz o contrário? Você quer porque quer honrar sua mãe e o teu pai, porque os seus dias na terra sejam estendidos. Mas você não consegue. Primeira oportunidade, você desonra sua mãe, seu pai responde. Fala alto, não tem paciência. Quer casar e sair fora da casa do pai e da mãe, não está nem aí. Não quero nem mais ver agora. Que beleza. Deixa eles lá à deriva. Mas no fundo você fala, aí você chega no domingo, canta, ora, Deus, eu quero honrar minha mãe e meu pai. Eu fui confrontado pelo 5º mandamento da palavra do Senhor, que diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Chega de noite, sua mãe te manda uma mensagem: meu filho, esqueci tal coisa, de pagar tal conta. Primeira oportunidade você fala: tá vendo, mãe? Eu te aviso, mãe. Você é esquecida, mãe. Mãe. Aí Deus chega e fala: você não queria honrar teu pai e tua mãe? Cadê a longanimidade? A corrupção do pecado, ela vai muito além disso. Ela vai naquilo que mais machuca a sua vida. Talvez muitos pensam até em práticas de pecados em cunho sexual, que é muito colocado. Ou mesmo no seu emprego, você tem uma grande oportunidade. Você tem que falar não para uma oferta imoral de desviar dinheiro da sua empresa. Então você entra sua carne está falando: pega esse dinheiro, pega. E o Espírito: não, fala não, fala não, fala não. Você vive naquela loucura, aquela luta. E aí, Paulo vai dizer: quem me libertará? Eu sou um miserável. Sabe o que é miserável? É digno de compaixão, a pessoa que está na miséria. E ele dá graças a Deus por Cristo Jesus, porque a salvação que está acontecendo, ela liberta da culpa do pecado, do poder do pecado e da corrupção do pecado. Veja o verso 1 do 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Até o 3, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do quê? O que o homem tinha acabado de falar? Da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E aqui nós começamos, nós agora estamos caminhando para entender essa salvação. Olha o tanto de passo que a gente precisou dar. E aqui chega naquela, quem lembra daquela primeira parte? O que eu falei? Nós vamos tratar de salvação. Deus salva, Deus está salvando e Deus salvará. Deus salva neste momento. Deus conclui aqui um pedaço da obra: a libertação do poder do pecado. Nós vamos tratar mais à frente um pouquinho, bem de maneira sucinta, mas claro que você vai ter percalços, porque Deus condena o pecado aonde? Na carne, mas a gente ainda é de carne, então o pecado ainda está presente na nossa vida para nos atormentar. Mas o que está escrito aqui? Porque a lei do Espírito da vida. Então nós começamos a contar com o quê? O Evangelho de Deus é o poder de
Deus. E aí vem o poder sobrenatural do Espírito Santo, o poder de Deus, na promessa de Jesus: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E aí Deus salva. E de 1 a 3 nós lemos, e o que está acontecendo aqui? Aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela nossa natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho. Aqui, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Deus nos propõe um processo agora que vai durar a nossa vida toda, que é chamada santificação. Nós somos justificados por Deus, mas agora nós precisamos ser santificados por Deus. E quem é o agente da santificação? O Espírito Santo de Deus. Começa a trabalhar nas nossas vidas, dia, noite, noite, dia, dia, noite, noite, dia, até o fim da nossa vida, seja pela morte física, ou seja pelo dia que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, a igreja dele, ardente, aquela que espera verdadeiramente. E aí a santificação vai, dia, noite, noite, dia. Olha os versos 28 ao 30, do capítulo 8 ainda. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados conforme o seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus salva, justificação. Deus está salvando, santificação. Deus glorificará. O que é glorificará? Aí sim, aí vai vir, sai carne, acabou a natureza pecaminosa, encerra-se ali, aí nós seremos perfeitos. Glorificação, Deus salvará. Percebe a profundidade? Salvação não tem nada a ver com levantar a sua mão em algum culto e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação é muito mais profunda, é dia e noite, é um processo que começa em pregações do Evangelho, pela loucura da pregação. Você ouve, seu coração vai sendo trabalhado, aí você toma uma decisão: vou para ler as escrituras, vou orar, vou congregar com as pessoas. Aí começa o processo de santificação, dia, noite, noite, dia. Caiu, levanta. Quem levanta? Você sozinho? Não, Deus é tão maravilhoso que Ele vem com o Espírito Santo, ó, levanta meu filho, segue, caminha para o alvo, dia, noite, noite, dia. Aí sim, vai chegar um dia que ou Jesus vem e busca a sua igreja, seja na nossa geração, eu estou falando isso, ou a gente morre e vai se encontrar com Ele, e aí nós seremos glorificados naquele grande dia. E aí sim, a obra da salvação, vocês percebem, está fechada. Aí sim chegou a salvação, aí sim salvo, a salvação numa forma plena. E aí nós começamos a entender, do que eu fui salvo? Da ira de Deus que estava sobre as nossas vidas, que nos entrega a práticas pecaminosas. Sabe por quê? Mentir, você pode mentir, se dá bem uma vez, 2, 3, na 20ª, 30ª, 40ª, às vezes a porta da sua casa é batida assim, ó, Polícia Federal, Operação Lava Jato. E aí? Viu que a mentira trouxe consequência? A consequência não é boa, né? Ficar na cadeia. Uma hora chega, você vê sua mãe chorando por causa do seu pecado. Percebe como a ira de Deus sobre as nossas vidas traz consequências drásticas, consequências ruins, consequências de tristeza. Mas agora, Deus oferece o seu Filho em sacrifício para que nós sejamos justificados. E a partir dessa justificação nós temos paz com Deus, de graça, gratuito. Nós não pagamos nada, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, porque nós temos a incrível capacidade de achar que fazemos alguma coisa. Então Deus já tirou toda essa possibilidade. Contudo, no nosso caminho, nós vimos que na obra de santificação, nós não podemos alegar que
Nós somos uma laranjeira e nós estamos dando manga. Uai! Como é que você é uma laranjeira e dá manga, e ainda assim manga podre? Você há de convir comigo que é uma coisa que não é natural, né? Pois é. Aí entra, pelos frutos vos conhecereis. Ainda que nós erremos, e nós vamos errar, nós estamos sendo santificados. Ainda que isso aconteça nas nossas vidas, não quer dizer que nós somos uma macieira dando manga podre, laranja ruim, estragada ainda por cima. Não é nem boa, pode ser vistosa por fora, mas quem come, só me lembro de Provérbios 5, põe nos dois sexos. Mulher imoral, sua boca destila mel, mas no final, o gosto é como fel, né? É ruim, é fria. Assim também é o homem, viu? Homem imoral, só traz desgraça, fria, como diz aqui muito no Goiás. Sai disso, né? Complicado, não vai arrumar problema. E aí vem a santificação, que é o quê? Você ser aperfeiçoado dia após dia, mas você é aperfeiçoado. Não tem como você alegar uma vida dúbia, mentirosa, falsa como um crítico moralista. Você está sendo transformado. E por fim, chega a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tão bendita glorificação, quando nós vamos nos encontrar, vai acabar suor de trabalho, tristeza, choro, porque nós vamos continuar passando isso. Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E o que Deus, no final de tudo isso, quer dizer para nós? Arrependei-vos. 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 Enquanto é tempo. Ainda é tempo. Mas vai chegar um tempo que o próprio tempo que Deus criou terá chegado ao fim. E aí você vai colher da ira de Deus. Sabe por quê? Porque hoje é uma oportunidade. É o dia de hoje. Quantos conhecem a história de Davi? Só para eu ter uma ideia. Davi, vamos resumir um pouco aqui. Davi, ele chega numa primavera. A primavera era a época dos povos guerrearem, dos reis, né, irem à frente dos seus exércitos. Pois bem, Davi, ele toma a seguinte decisão: não, eu vou ficar aqui em Jerusalém mesmo, vou ficar tranquilo, vou tirar férias. Davi, ele é desleixado com a obra do Senhor. Aí no meio das férias de Davi, o que Davi fez? Ele fica observando, garotinha bonita ali e tal, né, Batseba. O que Davi faz? Adultera. Engravidou, recebeu uma carta, Davi, tô grávida. Vixe, ela era casada. O que faz agora? Põe aquele cara na linha de frente, traz ele primeiro para ver se ele trai o povo. Urias não trai, leva embora, põe na linha de frente, mata Urias, não pela própria espada, mas pela intenção que nós conversamos nessa noite. Nós estudamos na palavra de Deus que é a intenção. E aí ele deixa tudo às escondidas. Mas um dia Deus levanta um profeta, por sua misericórdia, pela graça, e conta uma história para Davi. E aí Davi, ouvindo aquela história, mas sem citar o nome dele, mas era a história da vida dele. E aí ele ouve, que desgraçado esse homem, né? Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente ouve o pecado do outro, aumenta pra caramba, mas o nosso diminui. E aí ele condena. Aí o que o profeta diz? Tu és este homem. E aí ele se arrepende. Davi se arrepende. Aí no Salmo 51, Davi diz, Deus tem misericórdia de mim. Vamos ler o Salmo. Sem entender esse final, sem entender essa palavra, Espírito Santo, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tu tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado.
Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ísopo, e serei limpo. Lava-me, e mais alvo do que a neve serei. Faz-me a voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas transgressões, minhas iniquidades. Você ouviu aqui em algum momento Davi dizer assim: Deus, perdoa o meu adultério e o homicídio? Não. Davi vai dizer: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Isso é o que o pecado faz e continua fazendo quando nós não temos Cristo. Ele se torna tão atrativo, tão prazeroso, mas um dia ele vai cobrar o preço e você perde a alegria da salvação do Senhor. E é isso que Davi quer, e é isso que Deus convida aqueles que necessitam dessa tão grande salvação. Como João Batista disse, hoje eu mesmo digo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos. Vamos orar, feche seus olhos.